Ok, senhoras e sejam bem-vindos então a mais uma videoaula do meu curso de Fundamentos de Eletricidade. Nessa aula nós vamos abordar o tema energia, capacitores e dielétricos. Esse é o meu plano de aula. Como introdução, gostaria de destacar que ainda hoje, existem muitos esforços dos grandes laboratórios de pesquisa em incrementar a carga armazenável em capacitores pela introdução de dielétricos entre as placas, como a gente vai ver hoje na nossa aula. Então aí vocês estão vendo aí um diagrama esquemático, que ilustra o processo de fabricação, o capacitor dielétrico com eletrodos interdigitais 3D, e o mecanismo de armazenamento de energia nesse sistema. Então, essa é uma área ainda bastante ativa de pesquisa e é uma aplicação daquilo que nós vamos estudar hoje. Então já vamos falar sobre energia armazenada em um campo elétrico, vamos começar tratando do trabalho realizado pela bateria. Então, no deslocamento de carga de uma placa a outra, há trabalho sendo realizado pela bateria, e isso acaba armazenando energia potencial elétrica na separação entre as cargas das placas, Para uma carga dQ movida de uma placa a outra, o trabalho infinitesimal realizado vai ser o produto do potencial por esse elemento infinitesimal de carga, e considerando aí o potencial como a razão entre a carga e a capacitância, a gente pode determinar o trabalho total realizado sobre todas as cargas pela integração dessa expressão, Substituindo, então, o elemento infinitesimal de trabalho calculado, a gente encontra que essa energia é Q ao quadrado sobre 2C, Carga armazenada ao quadrado dividido pelo dobro da capacitância, A gente ainda pode reformular essa expressão considerando que a carga é o produto da capacitância pelo potencial. Então, inserindo-se esse resultado aí no quadrado da carga, a gente encontra que essa energia também pode ser expressa pelo produto da capacitância pelo quadrado do potencial dividido por 2. Como exemplo, vamos considerar aí, a alteração de energia em um capacitor. Vamos considerar que um capacitor de placas paralelas quadradas com 14 cm de lados e separados por 2 mm é conectado a uma bateria e carregado a um potencial de 12 volts, Vamos responder qual é a carga nesse capacitor e qual a energia armazenada no capacitor para depois determinar de quanto se altera essa energia quando a distância de separação entre as placas é modificada, Então está aí a ilustração desse tipo de capacitor de placas paralelas. As placas são quadradas e a gente vai determinar a carga pelo produto aí, da carga da capacitância pelo potencial, Mas para isso nós vamos primeiro determinar essa capacitância. Então, o capacitor de placas paralelas ela é o produto aí da área das placas dividido pela distância multiplicado pela constante dielétrica do vácuo, Considerando aí que essa área é o quadrado do tamanho do lado, das placas, E dê a separação entre elas, então substituindo-se aí os parâmetros, a gente encontra a capacitância aí de 8,6 vezes 10 a menos 11 Faraday, ou aproximadamente 86 picofarads, E daí a gente consegue calcular a carga armazenada pelo produto da capacitância pelo potencial, que é de aproximadamente aí 1 nanocúlombs. Já a energia armazenada no capacitor, a gente pode descobrir aí pela expressão que a gente acabou de determinar, dividindo-se o quadrado da carga armazenada pelo dobro da capacitância, substituindo os seus parâmetros, a gente encontra que essa energia é aproximadamente 6 nanojoules. Bom, para determinar essa energia, a variação de energia, nós vamos ter que determinar qual que é a energia após a alteração do espaçamento. Então, vamos calcular essa energia depois da modificação do espaçamento para aquele espaçamento final, D final. Então, substituindo aí os parâmetros, 3,5 para esse espaçamento, a gente encontra uma energia de 3,5, aproximadamente, nanojoules, e aí a diferença de energia vai ser a diferença entre a energia final e a inicial, que vai ser de aproximadamente 3 nanojoules. Vamos falar agora sobre a densidade de energia, Vamos começar tratando aí um capacitor de placas paralelas. Nesse tipo de capacitor, se a gente desprezar o efeito das bordas,
o campo elétrico é uniforme entre as placas, né? Então ele tem sempre a mesma direção, sentido e magnitude, qualquer que seja a posição considerada, né? Se for assim, né, perceba que qualquer que seja aí a região considerada entre as placas, ela vai ter a mesma densidade volumétrica de energia, né? Ou seja, a razão entre energia e volume vai ser sempre a mesma, né? Então vamos determinar aí o volume entre as placas para isso. Se a área da placa é A e a separação entre elas é D, então o volume é o produto da área por essa separação, e daí a densidade de energia volumétrica vai ser a razão entre energia e esse volume, que a gente pode determinar expressando aí a energia como produto da capacitância pelo quadrado do potencial dividido por 2, dividido pelo produto da área pelo espaçamento D entre as placas, que é o volume entre elas, né? Bom, isso é uma razão entre frações que a gente opera multiplicando-se o numerador pelo inverso do denominador, realizando-se aí o produto e explicitando a capacitância, né? A gente vai encontrar para a densidade de energia, depois aí das simplificações, que ela é a constante dielétrica do vácuo vezes o quadrado do potencial dividido pelo dobro do quadrado do espaçamento entre as placas. Sendo o potencial o produto do campo pela separação entre as placas, a gente pode ainda determinar uma expressão ainda mais geral. Essa daqui, né, por enquanto, só está valendo ainda para capacitores de placas paralelas, mas essa outra expressão que vai ser determinada agora, ainda mais geral, vai valer para qualquer tipo de capacitor, né? Então, substituindo-se aí o potencial pelo produto do campo pelo espaçamento entre as placas, a gente vai encontrar, depois dessas operações aí dos cancelamentos, que essa energia é o produto da constante dielétrica pelo quadrado da norma do campo dividido por 2. Essa é a expressão mais geral para a densidade de energia, que vai valer para qualquer tipo de capacitor. Então vamos ver um exemplo agora para aplicar esse conceito aí. Então a gente vai calcular a densidade de energia nesse exemplo, considerando uma separação entre as placas de 2 mm. Então vamos considerar aquelas placas, capacitor de placas quadradas, que a gente considerou no exemplo anterior, e vamos calcular essa densidade de energia dividindo a energia armazenada pelo volume entre as placas. Então, a gente já tinha calculado lá que a energia era de 6,24 nanojoules, né? E aí o volume vai ser o produto aí da área pelo espaçamento. Então, 14 centímetros ao quadrado vezes 2. Daí a gente faz as operações para encontrar 159 microjoules por metro cúbico. Essa é a densidade de energia nesse sistema. Então, agora a gente vai tratar do tema capacitores dielétricos, né? Dielétricos vão ser sinônimos aí de isolantes para a gente. Foram investigadas as relações entre capacitores dielétricos por Michael Faraday em 1837, e ele descobriu que, ao inserir um dielétrico entre as placas de um capacitor, a capacitância era multiplicada por um fator K, que ele denominou de constante dielétrica, né? Um outro efeito que aparece quando se insere um dielétrico entre as placas de um capacitor é a limitação do potencial máximo aplicável. Então, existe um valor máximo de potencial que se pode aplicar sem que comecem a haver descargas elétricas por dentro do material dielétrico, né? Ou o que se chama de rompimento da rigidez dielétrica do sistema. Então, quando esse rompimento aí ocorre, aparece um fluxo de cargas pelo dielétrico de uma placa a outra, como vocês podem ver aqui quando no caso foi rompido a rigidez dielétrica do ar, né? E aí centelhas vão se propagar, né, de uma placa a outra aí de um capacitor. Então aí nessa tabela vocês têm alguns valores de constante dielétrica e rigidez dielétrica de alguns materiais. Percebam que a constante dielétrica é sempre maior que 1, né? E a rigidez dielétrica também, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a capacitância quando no capacitor é inserido um dielétrico. Então ela é em geral expressa como a constante dielétrica do vácuo vezes um tipo de comprimento, né? Como no caso aqui do capacitor de placas paralelas, se a gente dividir a área por deslocamento, isso vai ter essa dimensão de comprimento aí que está sendo considerada, né? O que o Faraday descobriu é que se o dielétrico preencher todo o espaço entre as placas, essa capacitância se torna o produto de uma constante multiplicativa, kappa, né? Vezes essa capacitância sem o dielétrico, né, a capacitância no ar.
Então, para resumir aí as descobertas no Faraday, né, o que vocês estão vendo aí na tela é a representação, né, de um dielétrico sendo alimentado, carregado por uma bateria, sem um dielétrico e com a presença de um dielétrico. Né? Sem o dielétrico, nos dois casos, aliás, desculpa, o que é que vai se manter constante vai ser a tensão que vai ser impressa aí pela bateria, determinada pela tensão da bateria. Então aqui nesse caso, quando o potencial se mantém inalterado, né, ocorre uma intensificação das cargas que são armazenadas nas placas, por uma razão que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então tá aí a figura ampliada. E se esse capacitor é carregado e depois ele é desconectado, né, e se mede aí a diferença de potencial sem haver descarga, com um potenciômetro, por exemplo, o que se percebe é que o potencial vai cair, tá? Também por um motivo que vai ser explicado logo a seguir, mas se as cargas se mantêm inalteradas nos dois casos, a diferença de potencial vai cair com a presença do dielétrico. Então vamos ver agora um exemplo aí para aplicar isso que a gente viu. Vamos considerar um capacitor de placas paralelas de capacitância conhecida, sujeito a uma diferença de potencial de 12,5 volts por uma bateria. E a bateria vai ser desligada e vai ser inserida uma barra de porcelana entre as placas. Né? Nós vamos calcular primeiro aí qual que é a energia potencial do capacitor antes da introdução da barra. Então a gente vai aplicar a definição, né? Essa energia vai ser a capacitância por quadrado da tensão dividido por 2. Substituindo esses valores, a gente encontra aí 1,05, desculpa, aqui não coloquei a nanojoules, né? Já vou corrigir. Então agora sim, com a correção, né? Essa energia então é de 1,05 nanojoules, e agora na presença da introdução da barra, a gente vai considerar que a carga se mantém inalterada. Então ela pode ser determinada pelo produto da capacitância pela tensão, né? Pela queda de tensão, que vai ser aproximadamente aí 0,16 nanocoulombs, né? E aí com essa carga, a energia potencial após a introdução da barra pode ser determinada pela introdução aí da constante dielétrica kappa da porcelana. Então, substituindo os seus parâmetros, a gente encontra 1,6 vezes 10 a menos 10 joules, tá? Então agora a gente vai tentar entender melhor por que ocorre isso quando um dielétrico é inserido em um capacitor. Basicamente são dois os efeitos que vão ocorrer. Primeiro, ou a polarização de dielétricos apolares ou a orientação de dielétricos polares, né? Então aqui nessa tela que vocês estão vendo é a polarização de um dielétrico apolar. Aqui na ausência de campo as partículas não têm polaridade. Na presença do campo, vejam que o campo vai deslocar as cargas, né? No sentido contrário aí, quer dizer, as cargas positivas, as cargas negativas vão ser deslocadas no sentido contrário ao do campo pela própria definição de campo elétrico, né? O campo elétrico ele é definido pela razão força por carga quando se considera um carga de teste positivo, então ele empurra cargas positivas e puxa cargas negativas, né? Então é esse o efeito de polarização, né? Que é criado aí pela ação do campo elétrico e um dielétrico. Ele vai deslocar os centros de carga, fazendo que moléculas apolares se tornem polares. E com isso, essas pequenas moléculas, vejam que elas introduzem aí no sistema um campo elétrico, que vai apontar sempre, né, da carga positiva para negativa, que é o que está indicado aqui pelo campo E'. Então veja que esse campo que é introduzido por essas moléculas polarizadas vai diminuir o campo externo aplicado, vai tornar um campo um pouquinho menor. Isso explica por que o potencial é reduzido, né, nos sistemas em que os dielétricos são introduzidos, e explica também por que as cargas, o armazenamento de cargas é intensificado, né? Agora o sistema vai contar com mais cargas aí reagindo à ação do campo ou do potencial aplicado, por isso que as cargas podem ser potencialmente armazenadas em maior quantidade, né? Aí a imagem ampliada. E aí a gente vai ver outro efeito, que é o efeito da orientação no caso de moléculas apolares. Vão produzir efeitos similares ao que a gente acabou de estudar, mas aí as moléculas vão se orientar a fim de minimizar a sua energia potencial
a presença desse campo elétrico. Então são esses os dois efeitos que explicam, né, as modificações sofridas por capacitância e armazenamento de cargas dos elétricos. Eu acho que para essa aula está de bom tamanho. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Ok, senhores, sejam bem-vindos então a mais uma videoaula do meu curso de Fundamentos de Eletricidade. Nessa aula nós vamos abordar o tema energia, capacitores e dielétricos. Esse é o meu plano de aula. Como introdução, gostaria de destacar que ainda hoje, né, existem muitos esforços dos grandes laboratórios de pesquisa em incrementar a carga armazenável em capacitores pela introdução de dielétricos entre as placas, como a gente vai ver hoje na nossa aula. Então aí vocês estão vendo aí um diagrama esquemático, né, que ilustra o processo de fabricação, né, o capacitor dielétrico com eletrodos interdigitais 3D, né, e o mecanismo de armazenamento de energia nesse sistema, né? Então, essa é uma área ainda bastante ativa, né, de pesquisa e é uma aplicação daquilo que nós vamos estudar hoje. Então já vamos falar sobre energia armazenada em um campo elétrico, né? Vamos começar tratando do trabalho realizado pela bateria. Então, no deslocamento de carga de uma placa a outra, há trabalho sendo realizado pela bateria. Isso acaba armazenando energia potencial elétrica na separação entre as cargas das placas, né? Para uma carga dQ movida de uma placa a outra, o trabalho infinitesimal realizado vai ser o produto do potencial por esse elemento infinitesimal de carga. E considerando aí o potencial como a razão entre a carga e a capacitância, a gente pode determinar o trabalho total realizado sobre todas as cargas pela integração dessa expressão, né? Substituindo, então, o elemento infinitesimal de trabalho calculado, a gente encontra que essa energia é Q ao quadrado sobre 2C, né? Carga armazenada ao quadrado dividido pelo dobro da capacitância, né? A gente ainda pode reformular essa expressão considerando que a carga é o produto da capacitância pelo potencial. Então, inserindo-se esse resultado aí no quadrado da carga, a gente encontra que essa energia também pode ser expressa pelo produto da capacitância pelo quadrado do potencial dividido por 2. Como exemplo, vamos considerar aí, a alteração de energia em um capacitor. Vamos considerar que um capacitor de placas paralelas quadradas com 14 cm de lados e separados por 2 mm é conectado a uma bateria e carregado a um potencial de 12 volts, né? Vamos responder qual é a carga nesse capacitor e qual a energia armazenada no capacitor para depois determinar de quanto se altera essa energia quando a distância de separação entre as placas é modificada, né? Então está aí a ilustração desse tipo de capacitor de placas paralelas. As placas são quadradas e a gente vai determinar a carga pelo produto aí, da carga da capacitância pelo potencial, né? Mas para isso nós vamos primeiro determinar essa capacitância. Então, o capacitor de placas paralelas ela é o produto aí da área das placas dividido pela distância multiplicado pela constante dielétrica do vácuo, né? Considerando aí que essa área é o quadrado do tamanho do lado, né, das placas, né? E dê a separação entre elas, então substituindo-se aí os parâmetros, a gente encontra a capacitância aí de 8,6 vezes 10 a menos 11 Faraday, ou aproximadamente 86 picofarads, né? E daí a gente consegue calcular a carga armazenada pelo produto da capacitância pelo potencial, que é de aproximadamente aí 1 nanocúlombs. Né? Já a energia armazenada no capacitor a gente pode descobrir aí pela expressão que a gente acabou de determinar, dividindo-se o quadrado da carga armazenada pelo dobro da capacitância, substituindo os seus parâmetros, a gente encontra que essa energia é aproximadamente 6 nanojoules. Bom, para determinar essa energia, a variação de energia, né, nós vamos ter que determinar qual que é a energia após a alteração do espaçamento. Então, vamos calcular essa energia depois da modificação do espaçamento para aquele espaçamento final, né, D final. Então, substituindo aí os parâmetros, né, 3,5 para esse espaçamento, a gente encontra uma energia de 3,5, né, aproximadamente, nanojoules, e aí a diferença de energia vai ser a diferença
entre a energia final e a inicial, que vai ser de aproximadamente 3 nanojoules. Vamos falar agora sobre a densidade de energia, né? Vamos começar tratando aí um capacitor de placas paralelas. Nesse tipo de capacitor, se a gente desprezar o efeito das bordas, o campo elétrico é uniforme entre as placas, né? Então ele tem sempre a mesma direção, sentido e magnitude, qualquer que seja a posição considerada, né? Se for assim, né, perceba que qualquer que seja aí a região considerada entre as placas, ela vai ter a mesma densidade volumétrica de energia, né? Ou seja, a razão entre energia e volume vai ser sempre a mesma, né? Então vamos determinar aí o volume entre as placas para isso. Se a área da placa é A e a separação entre elas é D, então o volume é o produto da área por essa separação, e daí a densidade de energia volumétrica vai ser a razão entre energia e esse volume, que a gente pode determinar expressando aí a energia como produto da capacitância pelo quadrado do potencial dividido por 2, dividido pelo produto da área pelo espaçamento D entre as placas, que é o volume entre elas, né? Bom, isso é uma razão entre frações que a gente opera multiplicando-se o numerador pelo inverso do denominador, realizando-se aí o produto e explicitando a capacitância, né? A gente vai encontrar para a densidade de energia, depois aí das simplificações, que ela é a constante dielétrica do vácuo vezes o quadrado do potencial dividido pelo dobro do quadrado do espaçamento entre as placas. Sendo o potencial o produto do campo pela separação entre as placas, a gente pode ainda determinar uma expressão ainda mais geral. Essa daqui, né, por enquanto, só está valendo ainda para capacitores de placas paralelas, mas essa outra expressão que vai ser determinada agora, ainda mais geral, vai valer para qualquer tipo de capacitor, né? Então, substituindo-se aí o potencial pelo produto do campo pelo espaçamento entre as placas, a gente vai encontrar, depois dessas operações aí dos cancelamentos, que essa energia é o produto da constante dielétrica pelo quadrado da norma do campo dividido por 2. Essa é a expressão mais geral para a densidade de energia, que vai valer para qualquer tipo de capacitor. Então vamos ver um exemplo agora para aplicar esse conceito aí. Então a gente vai calcular a densidade de energia nesse exemplo, considerando uma separação entre as placas de 2 mm. Então vamos considerar aquelas placas, capacitor de placas quadradas, que a gente considerou no exemplo anterior, e vamos calcular essa densidade de energia dividindo a energia armazenada pelo volume entre as placas. Então, a gente já tinha calculado lá que a energia era de 6,24 nanojoules, né? E aí o volume vai ser o produto aí da área pelo espaçamento. Então, 14 centímetros ao quadrado vezes 2. Daí a gente faz as operações para encontrar 159 microjoules por metro cúbico. Essa é a densidade de energia nesse sistema. Então, agora a gente vai tratar do tema capacitores dielétricos, né? Dielétricos vão ser sinônimos aí de isolantes para a gente. Foram investigadas as relações entre capacitores dielétricos por Michael Faraday em 1837, e ele descobriu que, ao inserir um dielétrico entre as placas de um capacitor, a capacitância era multiplicada por um fator K, que ele denominou de constante dielétrica, né? Um outro efeito que aparece quando se insere um dielétrico entre as placas de um capacitor é a limitação do potencial máximo aplicável. Então, existe um valor máximo de potencial que se pode aplicar sem que comecem a haver descargas elétricas por dentro do material dielétrico, né? Ou o que se chama de rompimento da rigidez dielétrica do sistema. Então, quando esse rompimento aí ocorre, aparece um fluxo de cargas pelo dielétrico de uma placa a outra, como vocês podem ver aqui quando no caso foi rompido a rigidez dielétrica do ar, né? E aí centelhas vão se propagar, né, de uma placa a outra aí de um capacitor. Então aí nessa tabela vocês têm alguns valores de constante dielétrica e rigidez dielétrica de alguns materiais. Percebam que a constante dielétrica é sempre maior que 1, né? E a rigidez dielétrica também, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a capacitância quando no capacitor é inserido um dielétrico. Então ela é em geral expressa como a constante dielétrica do vácuo vezes um tipo de comprimento, né? Como no caso aqui do capacitor de placas paralelas, se a gente dividir a área por deslocamento, isso vai ter essa dimensão de comprimento aí que está sendo considerada, né?
O que o Faraday descobriu é que se o dielétrico preencher todo o espaço entre as placas, essa capacitância se torna o produto de uma constante multiplicativa, kappa, né, vezes essa capacitância sem o dielétrico, né, a capacitância no ar. Então, para resumir aí as descobertas no Faraday, né, o que vocês estão vendo aí na tela é a representação, né, de um dielétrico sendo alimentado, carregado por uma bateria, sem um dielétrico e com a presença de um dielétrico. Né? Sem o dielétrico, nos dois casos, aliás, desculpa, o que vai se manter constante vai ser a tensão que vai ser impressa aí pela bateria, determinada pela tensão da bateria. Então aqui nesse caso, quando o potencial se mantém inalterado, né, ocorre uma intensificação das cargas que são armazenadas nas placas, por uma razão que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então tá aí a figura ampliada. E se esse capacitor é carregado e depois ele é desconectado, né, e se mede aí a diferença de potencial sem haver descarga, com um potenciômetro, por exemplo, o que se percebe é que o potencial vai cair, tá? Também por um motivo que vai ser explicado logo a seguir, mas se as cargas se mantêm inalteradas nos dois casos, a diferença de potencial vai cair com a presença do dielétrico. Então vamos ver agora um exemplo aí para aplicar isso que a gente viu. Vamos considerar um capacitor de placas paralelas de capacitância conhecida, sujeito a uma diferença de potencial de 12,5 volts por uma bateria. E a bateria vai ser desligada e vai ser inserida uma barra de porcelana entre as placas. Né? Nós vamos calcular primeiro aí qual que é a energia potencial do capacitor antes da introdução da barra. Então a gente vai aplicar a definição, né? Essa energia vai ser a capacitância por quadrado da tensão dividido por 2. Substituindo esses valores, a gente encontra aí 1,05, desculpa, aqui não coloquei a nanojoules, né? Já vou corrigir. Então agora sim, com a correção, né? Essa energia então é de 1,05 nanojoules, e agora na presença da introdução da barra, a gente vai considerar que a carga se mantém inalterada, então ela pode ser determinada pelo produto da capacitância pela tensão, né? Pela queda de tensão, que vai ser aproximadamente aí 0,16 nanocoulombs, né? E aí com essa carga, a energia potencial após a introdução da barra pode ser determinada pela introdução aí da constante dielétrica kappa da porcelana. Então, substituindo os seus parâmetros, a gente encontra 1,6 vezes 10 a menos 10 joules, tá? Então agora a gente vai tentar entender melhor por que ocorre isso quando um dielétrico é inserido em um capacitor. Basicamente são dois os efeitos que vão ocorrer. Primeiro, ou a polarização de dielétricos apolares ou a orientação de dielétricos polares, né? Então aqui nessa tela que vocês estão vendo é a polarização de um dielétrico apolar. Aqui na ausência de campo as partículas não têm polaridade. Na presença do campo, vejam que o campo vai deslocar as cargas, né? No sentido contrário aí, quer dizer, as cargas positivas, as cargas negativas vão ser deslocadas no sentido contrário ao do campo pela própria definição de campo elétrico, né? O campo elétrico ele é definido pela razão força por carga quando se considera um carga de teste positivo, então ele empurra cargas positivas e puxa cargas negativas, né? Então é esse o efeito de polarização, né? Que é criado aí pela ação do campo elétrico e um dielétrico. Ele vai deslocar os centros de carga, fazendo que moléculas apolares se tornem polares. E com isso, essas pequenas moléculas, vejam que elas introduzem aí no sistema um campo elétrico, que vai apontar sempre, né, da carga positiva para negativa, que é o que está indicado aqui pelo campo E'. Então veja que esse campo que é introduzido por essas moléculas polarizadas vai diminuir o campo externo aplicado, vai tornar um campo um pouquinho menor. Isso explica por que o potencial é reduzido, né, nos sistemas em que os dielétricos são introduzidos, e explica também por que as cargas, o armazenamento de cargas é intensificado, né? Agora o sistema vai contar com mais cargas aí reagindo à ação do campo ou do potencial aplicado, por isso que as cargas podem ser potencialmente armazenadas em maior quantidade, né?
aí a imagem ampliada, e aí a gente vai ver outro efeito, que é o efeito da orientação no caso de moléculas apolares. Vão produzir efeitos similares ao que a gente acabou de estudar, mas aí as moléculas vão se orientar a fim de minimizar a sua energia potencial na presença desse campo elétrico. Então são esses os dois efeitos que explicam, né, as modificações sofridas por capacitância e armazenamento de cargas dos elétricos. Eu acho que para essa aula está de bom tamanho. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.